Até 1900, nenhum ser humano ainda havia voado. Cerca de 20 anos depois, a humanidade já tinha aeroplanos de guerra. Em 1950, computadores eram do tamanho de uma sala e apenas governos podiam utilizá-los. 50 anos mais tarde, já era possível ter um no bolso. E agora, em 2026, nós estamos discutindo se até 2045 a humanidade será capaz de conectar o cérebro diretamente à internet. Isso não é ficção. É o que os maiores cientistas, futuristas e institutos de pesquisa do mundo estão projetando com base em dados reais. Mas antes de eu te contar tudo isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o progresso da humanidade sempre foi tão previsível quanto parece, por que quase ninguém, nem os maiores especialistas, viu a internet, o smartphone ou o ChatGPT chegando com essa velocidade? A resposta é que o futuro não avança em linha reta, e se você entender isso, os próximos minutos desse vídeo farão muito mais sentido para você. Este é o Fatos Sem Fim e hoje nós vamos conhecer o que a ciência prevê à humanidade para os próximos 100 anos. Durante quase toda a história da humanidade, o progresso sempre foi linear. Um fazendeiro do século XII e um fazendeiro do século XV tinham vidas muito parecidas. Mas a partir da Revolução Industrial, algo mudou. O processo acelerou e nas últimas décadas ele não apenas acelerou, ele entrou em um ritmo exponencial. E sabe o que isso significa na prática? Que as mudanças que a humanidade vai experimentar nos próximos 30 anos podem superar as dos últimos 300 anos combinados. E tem um homem que enxergou isso antes de quase todo mundo. Ray Kurzweil, ex-engenheiro sênior do Google e autor do livro A Singularidade Está Próxima, previu em 1990 que um computador venceria o melhor enxadrista do mundo até o ano 2000. Aconteceu em 1997. Previu que em 2023 um notebook de $1000 teria o poder computacional de um cérebro humano. E aconteceu. Isso levanta uma pergunta óbvia. Se ele acertou o passado com essa precisão, o que ele está prevendo para os próximos 25 anos? A resposta é uma revolução na própria biologia humana. Mas os detalhes mais chocantes não é sobre o futuro distante, é sobre algo que já aconteceu em silêncio faz menos de um ano. E é sobre essa revolução que eu vou te contar agora. Em 2025, algo aconteceu que poucos anos antes seria chamado de impossível. O rim de porco geneticamente modificado, com 69 genes alterados para se aproximar da biologia humana, funcionou dentro de um ser humano por quase 9 meses. Um fígado de porco modificado funcionou por mais de 170 dias. Isso abre caminho para resolver uma das maiores crises da medicina, que é a falta de órgãos para transplante. No Brasil, dezenas de milhares de pessoas estão em listas de espera enquanto você assiste a esse vídeo. E a IA já está sendo usada para identificar pontos fracos em vírus complexos, projetar DNA sintético que controla genes em células humanas e detectar cânceres em estágios tão iniciais que antes eram invisíveis para qualquer exame. A previsão de Kurzweil é que no início da década de 2030, para cada ano de vida que perdemos com o envelhecimento, o progresso científico vai conseguir recuperar. Ele chama isso de velocidade de escape de longevidade. Só que consertar o corpo é uma coisa, e a mente? Se a ciência consegue reparar um órgão inteiro usando genética de outro animal, o que ela consegue fazer quando o alvo é o próprio cérebro humano? A resposta é que isso já está acontecendo nesse exato momento e é muito mais avançado do que muitos imaginam. Em 2024, o primeiro paciente humano da empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, passou a controlar um cursor de computador usando apenas o pensamento, sem tocar em nada, apenas pensando. Hoje, em 2026, esse número já passa de 2 dezenas de pacientes implantados ao redor do mundo e a empresa já fala em produção em escala para os próximos anos. Outras empresas desenvolvem chips que permitem que pessoas com deficiências de fala apenas pensem e esses pensamentos são interpretados por máquinas em tempo real. A previsão para 2030 é que essas interfaces se tornem menos invasivas, entrando no cérebro através de capilares como nanobots microscópicos que chegam onde nenhuma cirurgia consegue. Pensa assim, é como ter o teu celular diretamente dentro do teu cérebro. Então não seria mais vou pesquisar, é simplesmente saber. Mas se a máquina consegue ler seu pensamento, responder à mente, isso levanta a pergunta que realmente importa aqui. Existe um limite entre pensar algo e a máquina pensar por você? E se esse limite existe, quem vai decidir onde ele fica? Tem uma data específica em que a comunidade científica não consegue concordar e ela está mais próxima do que parece. 2029. É quando Kurzweil prevê que a inteligência artificial vai atingir o nível de inteligência humana, o que os cientistas chamam de AGI.
Não uma IA especialista em xadrez ou em diagnóstico médico. Uma IA que pensa, raciocina e aprende em qualquer área como um ser humano faria. Em 1999, quando Kurzweil fez sua previsão sobre 2029, 1000 especialistas de Stanford estimavam que isso só aconteceria em 2099. Hoje, muitos desses mesmos especialistas anteciparam essa data para 2027 ou 2028. Se isso te deixou com uma pulga atrás da orelha, guarda esse sentimento, porque enquanto isso acontece aqui na Terra, tem uma outra corrida rolando ao mesmo tempo, uma que pode decidir se a humanidade tem um plano B. Conforme a Terra fica mais lotada e seus recursos mais disputados, a humanidade vai precisar de um plano B. E esse plano tem um nome: Marte. A SpaceX já retomou suas missões com o objetivo acelerado de colonizar o planeta vermelho. A NASA já testou a espaçonave Orion ao redor da Lua com a Artemis II. E a Artemis III, prevista para 2027, vai testar o acoplamento em órbita lunar. O último grande ensaio antes do primeiro pouso humano na Lua desde a Apollo 17, planejado para Artemis IV em 2028. O último grande ensaio antes do primeiro pouso humano na Lua desde a Apollo 17, planejado para Artemis IV em 2028. É literalmente o trampolim para as missões tripuladas a Marte até 2030. Só que aqui tem algo que a maioria das pessoas não percebem. Colonizar Marte não é como fundar uma colônia em um novo mundo. Não tem ar respirável. A temperatura média é de menos 60 graus. A gravidade é 38% a gravidade da Terra. E qualquer viagem de emergência leva entre 6 e 9 meses. Isso significa que os primeiros colonizadores de Marte vão precisar de uma tecnologia completamente autossuficiente. É uma civilização do zero. E aqui está a parte que quase ninguém comenta. O que acontece com o corpo humano depois de gerações vivendo em outra gravidade, outra radiação e outra alimentação? A resposta é que ao longo de séculos podem surgir diferenças físicas significativas entre humanos da Terra e humanos de Marte. A humanidade pode literalmente se ramificar em duas espécies completamente diferentes. E se isso é verdade para nós, saindo da Terra, o que estamos descobrindo sobre outros lugares que talvez já tenham vida própria? No topo de uma montanha no Chile, um novo telescópio foi concluído em 2025. O Observatório Vera Rubin. E olha só que curioso, ele oficialmente começou o seu levantamento de 10 anos há poucas semanas. Ou seja, isso que eu estou te contando está acontecendo exatamente agora, enquanto você assiste esse vídeo. Em apenas um único ano, ele vai coletar mais dados astronômicos do que todos os outros da história da humanidade juntos. E qual é a missão? Encontrar planetas habitáveis. Com a ajuda do telescópio Plato da Agência Espacial Europeia, a próxima grande descoberta pode estar chegando mais cedo do que imaginamos. Só que existe uma data, só uma, que praticamente todos os cientistas do mundo têm no radar ao mesmo tempo. Não é sobre Marte e não é sobre outro planeta. É sobre o que acontece aqui mesmo, dentro dos nossos computadores. E essa data divide o mundo científico em dois campos completamente opostos. O conceito é simples de descrever e impossível de compreender de verdade. É o ponto em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana em todas as áreas e começa a se aprimorar sozinha, sem precisar de nós. Imagina uma IA que cria uma versão de si mesma um pouco mais inteligente. Essa nova versão cria uma outra ainda mais inteligente e assim por diante em um ciclo que se acelera exponencialmente em dias, horas e talvez até minutos. A previsão de Kurzweil é que, ao atingir a singularidade, a humanidade terá expandido sua inteligência coletiva em milhões de vezes. Como seria o mundo? Não temos nem ferramentas cognitivas para imaginar isso. E a pergunta que eu quero já te fazer nesse exato momento é: isso para você parece bom ou minimamente apavorante? Depende de quem você pergunta, e é exatamente aí que mora a divisão mais importante desse vídeo inteiro. Os mais otimistas, como Kurzweil, enxergam a singularidade como o fim da escassez. Uma superinteligência que pode resolver o aquecimento global em semanas, eliminar doenças, criar energia limpa e infinita. Em contrapartida, os mais céticos, como o físico Stephen Hawking era, e como muitos cientistas continuam sendo, alertam para o risco oposto. Uma superinteligência que não compartilha os nossos valores pode ser a ameaça existencial mais séria que já enfrentamos. Não por maldade, mas simplesmente por indiferença. Uma IA superinteligente tentando atingir seus próprios objetivos pode considerar a humanidade um obstáculo. Da mesma forma que nós não temos nada contra os insetos, mas às vezes construímos uma estrada sobre um formigueiro.
Não existe consenso, só que existe uma escolha que a nossa geração vai precisar fazer. E se você acha que essa já é a parte mais desconfortável desse vídeo, espera até ver o que vem depois, caso a gente atravesse esse momento sem se autodestruir. E se passarmos pela singularidade sem nos autodestruir? O que vem nos 50 anos seguintes? Se os nanobots médicos se tornarem realidade, e há base científica séria para isso, a ideia de morrer de velhice pode se tornar completamente obsoleta. Não porque somos imortais, mas simplesmente porque o nosso corpo seria reparado em nível celular antes que o dano se acumule. Kurzweil é tão convicto disso que toma cerca de 80 comprimidos por dia hoje, em 2026, para manter seu corpo saudável até que a tecnologia de extensão de vida esteja disponível. Ele literalmente está tentando sobreviver até o momento em que a ciência possa mantê-lo vivo indefinidamente. Mas se o corpo poderia ser consertado para sempre, como ficaria a mente? Ela também poderia ser copiada, preservada ou até transferida? A resposta é que sim, é exatamente aqui que o vídeo chega no ponto mais interessante de todos. Se você pode fazer upload da sua consciência, dos seus pensamentos, memórias, personalidade para um sistema digital, isso ainda seria você? Se uma cópia digital de você continua existindo após sua morte biológica, você morreu de verdade? Filosoficamente, isso não é novo. O paradoxo do navio de Teseu já colocava essa questão séculos atrás, mas agora ela está deixando de ser apenas filosofia e se tornando engenharia. Em 2025, cientistas japoneses construíram uma simulação digital de um cérebro de um camundongo com milhares de neurônios. Não é um cérebro de verdade, mas é uma representação funcional de como ele pensa. O passo seguinte, em escala de complexidade, já seria o cérebro humano. Se chegar o dia em que for possível digitalizar a mente humana completa, o que acontece com os direitos civis dessa entidade? Poderia votar, poderia ser desligada ou até seria considerada uma pessoa? Essas perguntas ainda não têm respostas hoje, mas a geração que nasce agora pode ter que respondê-las no futuro. E se você juntar tudo o que eu te mostrei até aqui, a medicina, o cérebro, Marte, singularidade, consciência digital, existe um fio que conecta cada uma dessas peças. E é sobre isso que eu quero falar para fechar esse vídeo. Tudo isso parece ficção científica e há 20 anos atrás realmente seria ficção científica. Mas a diferença agora é que estamos vendo os primeiros passos reais de cada um desses caminhos acontecendo em laboratórios reais, com resultados reais e publicados em revistas científicas reais. Só que a pergunta que fica no ar é se nós vamos conseguir chegar a esse ponto de forma ordenada ou completamente caótica. Porque junto com todo esse potencial de avanço existem riscos igualmente sem precedentes. Biohacking irresponsável, IA mal alinhada, acesso desigual a tecnologias que vão dividir a humanidade entre os que têm acesso e os que não têm de uma forma jamais vista antes. A história da humanidade é cheia de tecnologias transformadoras que foram usadas tanto para construir quanto para destruir. A pergunta que vai definir o século XXI não é se essas tecnologias vão existir. Elas vão. A pergunta correta é: quem decide como elas serão usadas e em benefício de quem? Eu quero deixar claro que nenhum desses cenários até o momento é certo, mas também não é impossível. Todos eles estão sendo construídos agora, neste exato momento, em laboratórios, startups e centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Então esse foi o vídeo sobre o que a ciência projeta a humanidade para os próximos 100 anos, e se você gostou desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal Fatos Sem Fim para que você não perca os próximos vídeos aqui neste canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.